Pessoal, olha só, hoje vamos ver aqui uma aula sobre crânio, né? Especialmente do esqueleto pertencente ao esqueleto axial. Esqueleto axial esse que compreende outros ossos, mas hoje vamos focar só no crânio. E esse crânio, didaticamente, ele é dividido em duas porções. A porção do neurocrânio, que é o crânio propriamente dito, e o víscerocrânio, que é conhecido popularmente como face. Vamos apresentar cada um deles aqui e falar um pouco sobre esses ossos e suturas. Então vamos iniciar aqui pelo neurocrânio. Esse osso, na vista anterior, é o osso frontal. É um osso plano também, olha só. O osso frontal, ele se articula aqui superiormente com os ossos parietais, são direito e esquerdo, né? O esquerdo e o direito, os ossos parietais. E esses ossos parietais e o frontal, eles são interligados por uma sutura. Você observa aqui essa linha, certo? Essa linha aqui, que é a sutura coronal. Então, o osso frontal, ele está comunicado a outros dois ossos da calota craniana, da região do neurocrânio, que são os ossos parietais, através da sutura coronal. Sutura essa que é aquele ponto que passa o plano coronal que divide o corpo em metades anterior e posterior, né? Então, o osso frontal anteriormente e posteriormente nós temos o osso occipital. O osso occipital compreende aqui também a base do crânio. Você está observando ali aquela abertura, essa abertura aqui por onde passa a medula espinal, que é o forame magnum, pertence aí à estrutura do osso occipital. Assim como o osso frontal se comunica, né, se articula com os ossos parietais, o osso occipital também faz o mesmo aqui na região posterior através da sutura, essa sutura aqui, certo? Triangular, que é a sutura lambdoide. Nesses dois pontos de sutura, anteriores e posteriores, aí nós vamos ter a seguinte questão: tanto no frontal como no occipital, em articulação com os ossos parietais, né, ali na sutura coronal que a gente falou e aqui na sutura lambdoide, existem os pontos quando o bebê nasce, né? Ele tem as regiões moles no crânio. Essas regiões moles ficam nessa área aqui, anterior e posterior, no encontro das suturas coronal com a sagital. Sagital é a sutura que une os ossos parietais, ó. Sutura coronal, sutura sagital e sutura lambdoide. Então, no ponto de encontro aqui da coronal com a sagital, nós vamos ter a fontanela, que costumeiramente as pessoas conhecem como moleira, né? E a fontanela bregma, num formato losangular, ela fica aqui. E aqui na região posterior, entre a sutura sagital e a sutura lambdoide, nós vamos ter a outra fontanela ou fontículo lambda, né? Então tem uma fontanela anterior, que é a bregma, e uma fontanela posterior, que é a lambda. E as suturas que estão envolvidas aí são lambdoide, na união dos ossos occipital com os ossos parietais, entre os ossos parietais a sutura sagital, e entre o osso frontal e os ossos parietais a sutura coronal. Vamos agora para uma vista lateral do crânio. Para uma vista lateral do crânio, a gente vai observar esse osso aqui, um osso par também, assim como o parietal, o osso temporal, o direito e o esquerdo, certo? Nesse osso tem uma especificidade, porque nele nós vamos encontrar aqui, por exemplo, essa abertura, vou dar um zoom aqui, ó, essa abertura, que é o meato acústico externo, né? A região ali do pavilhão auricular. Ele se comunica superiormente com o osso parietal através da sutura escamosa. Você observa aqui, ó, sutura escamosa. Ele se comunica posteriormente, ó, com o osso occipital. Se comunica anteriormente com o outro osso que a gente vai falar daqui a pouco, que é o osso esfenoide. Então, o osso temporal. E se comunica com o osso da face, ó, que é a mandíbula, fazendo aquela famosa articulação temporomandibular. E aqui, anterolateral, com o osso zigomático da face.
Vamos voltar aqui no osso temporal. Vou isolá-lo aqui, ó, só para a gente observá-lo na sua... Olha só, por dentro ele, aqui é o meato acústico interno, essa abertura aqui. Então, aqui fora o meato acústico externo e lá dentro o meato acústico interno, que é a passagem do canal auditivo, né? Você tem essa proeminência aqui que vai se articular, que é o processo zigomático do osso temporal, que se articula com o osso temporal. Você tem outros dois processos aqui que são importantes. Esse processo aqui bem mais avantajado, bem mais espesso, ele é o processo mastoide. Fica logo ali atrás da orelha. Se você palpar atrás da sua orelha, tem uma região mais firme, mais rígida, né, que é o processo mastoide, que é de onde parte aquele famoso músculo externo cleidomastoide. E aqui mais apiculado, ó, esse fininho, o processo estiloide. As características aí desse osso temporal. Voltando aqui a imagem completa, o osso temporal tem o direito, tem o esquerdo, né? Como a gente já havia anunciado, à frente dele o osso esfenóide, ó. Pega aí na região lateral do crânio, na região intraorbital, ó, toda essa marcação verde, né? Ó. É um osso só. Pega ali no final da cavidade nasal, você observa lá, ó, marcação em verde, ó, no final da cavidade nasal. Dá para vermos aqui na base do crânio, ó, osso esfenóide, um osso irregular. Vamos isolá-lo aqui para a gente visualizar ele melhor. Olha só, osso esfenóide. Esse osso esfenóide ele vai abrigar aqui nessa depressão aqui, ó, que vai ter a glândula hipófise, né, que na região da fossa hipofisária, essa área de depressão aqui, bem na porção mediana do osso esfenóide. Então a hipófise vai ficar aí, ó. Esse é o osso esfenóide, que suas asas, né, maior, e tem a asa menor do osso esfenóide, ó. Deixa eu observar aqui, você observa duas asas, a maior e a asa menor do osso esfenóide. Vou voltar lá na imagem global. Você observa aí o osso esfenóide, um osso ímpar, né? Só é um osso esfenóide, ele ocupa os dois lados. E para finalizarmos, já falamos dos 7 ossos, para completar o 8º, falta só um. Osso frontal, 1. Osso esfenóide, 2. Osso occipital, 3. Temporal temos o direito e o esquerdo, então 4, 5. Parietal também temos o direito e o esquerdo, então 6 e 7. Falta só um osso, que é o etimoide, ó. Tá ali, você observa ele bem aqui dentro da região orbital, ó, a porção medial da região orbital. Você observa o osso etimoide. Também podemos observar ele dentro da cavidade nasal. Olha só, essas 3 lâminas que você está vendo dentro da cavidade nasal, elas compõem o osso etimoide. O osso etimoide também vai fazer parte do septo nasal, juntamente com o osso vômer. Olha lá, os dois juntos, essa lâmina global aí no meio, ó. Tanto a porção perpendicular, a lâmina perpendicular, essa mediana do osso etimoide, juntamente com o vômer, que é esse osso que está logo abaixo, vão formar o que a gente chama de septo nasal. Às vezes pode ter desvio, né, para a direita ou para a esquerda. Vou isolar o osso só para você observar ele nas suas características peculiares. Olha só como é que é o formato dele. Então essa lâmina aqui mais central, ó, essa daqui, certo? Essa daqui é a lâmina perpendicular do osso etimoide, que em conjunto com o vômer vai formar o que a gente chama de septo nasal. Aí fechamos aí os 8 ossos do neurocrânio. Vamos agora falar dos ossos que compõem o víscerocrânio ou ossos da face. Olha só, em termos de ossos da face, o principal deles, principal no sentido, qual é o critério que eu estou estabelecendo de ser o principal aqui? Porque eles têm comunicação com, basicamente, são 14 ossos da face, então eles se comunicam com exceção da mandíbula. Eles comunicam com todos os outros ossos da face, menos com a mandíbula, né? A mandíbula pertence à face, como já havíamos dito agora há pouco, e faz uma articulação aqui com o osso temporal, chamada de articulação temporomandibular, famosa ATM. Algumas pessoas apresentam uma disfunção nessa articulação, que é a DTM. Voltando aqui o osso da maxila, você observa que a maxila, bem abrangente, ela faz conexão, faz articulação com os demais ossos da face. São 2 maxilas, a direita e a esquerda, e elas se comunicam através aqui da sutura internasal,
Olha só, essa linha que comunica os dois ossos, que une os dois ossos, estrutura internasal. E o osso maxila se comunica lateralmente aqui com o osso zigomático, ó. Zigomático, tá ali o osso, que ocupa também a porção lateral da órbita. Se articula também com o osso esfenóide ali atrás, ó. E se articula com o osso aqui temporal que já havíamos falado, né? O temporal e também o esfenóide. Voltando aqui a maxila, olha só. Anteriormente, superior anteriormente, ela se articula aqui com o osso nasal. E são dois ossos nasais, unidos ali pela estrutura internasal, ó. Osso nasal. Voltando aqui a maxila, nós vamos ter posteriormente ali, ó. Você vê que na parte superior da maxila, anteriormente é com o nasal. E posteriormente é com o osso chamado de lacrimal. Você até observa ali no cantinho, ó, na porção medial inferior da órbita. Opa, vamos lá voltar para... Olha só, na porção medial da órbita, olha só esse orifício aqui, que é o chamado forame lacrimal. Dentro fica alojado a glândula lacrimal para a produção da lágrima, para lubrificar o globo ocular. Então, recapitulando, o osso maxila, ou maxilar, como queira, se articula com a outra maxila, se articula com o osso zigomático, lateralmente, superior anteriormente com o osso chamado nasal, superior posteriormente com o osso lacrimal, que a gente observa ali a presença do forame lacrimal, onde tem a glândula lacrimal para a produção de lágrima e, portanto, lubrificação do olho, né? Dentro da cavidade nasal, nós vamos observar também outros ossos que se articulam com a maxila. Aqui na posição mediana, nós vamos ter, que já foi apresentado, o osso vômer, olha só, fazendo comunicação com a maxila aqui, ao meio, bem na porção mediana. Na porção lateral da cavidade nasal, ó, você vai observar ali, ó, um osso tanto à direita como um à esquerda, ó. São as conchas nasais inferiores, ó, fazendo articulação sim com o osso da maxila. Então nós vamos ter as conchas nasais dentro da cavidade nasal, né? Você observa, ó, se você traçar aqui uma linha bem aqui, ó, você observa que essas três lâminas de cima pertencem ao osso chamado de etmode, né? Que nós havíamos falado. Ó. Deixa eu marcar ele aqui, pronto. Ó. Olha só. Ó, essas três lâminas aqui pertencem a um osso só, que é o osso etmode. Já as três lâminas de baixo, ó, concha nasal inferior direita, vômer e concha nasal inferior esquerda, são ossos independentes, né? Então são mais três ossos que nós temos aí na contagem global. Então nós vimos, ó, duas maxilas, dois nasais, dois lacrimais, dois zigomáticos, né? Vamos marcando cada um deles, olha só. Dois maxilares são dois, nasais 2, 4, lacrimal mais 2, 6, zigomático mais 2, 8, concha nasal mais 2, 10, vômer 11, mandíbula 12. Então falta só mais um par de ossos, né? Dois ossos para fechar aqui os 14 ossos da face. Aí olha só onde é que eles vão estar. Eles vão estar na base, na região do palato. Olha só, na região do palato nós vamos ter o osso chamado de palatino. Olha só, esse osso que pertence à maxila, essa porção, né, que é a maxila, aqui é o processo palatino da maxila, esse que está marcado aqui na parte do palato, né? Só essa porção que nós estamos vendo aqui é o processo palatino da maxila, que pertence ao osso maxila, evidentemente. E atrás dele, ó, posteriormente, a partir da sutura transversa aqui, ó, você tem o osso palatino, tanto o direito, né, no caso é o esquerdo, como o direito, o osso palatino. Se a gente visualizar em outro ângulo, olha lá onde é que ele se observa. Lá no final da órbita, certo? No final da cavidade nasal, você observa lá em verde, ó. Aqui numa vista externa, ó, você observa ele ali, ó, logo imediatamente, ó, em articulação ali com o osso esfenóide, olha só, com o osso esfenóide, tá ali ele, ó, e aqui também com o osso chamado maxila, né, ele faz contato com eles, né, tá entre o esfenóide e a maxila, o osso palatino,
Algumas pessoas nascem com a fenda, né, lábio leporino com fenda palatina, essa região do palato dele fica aberta. Então esses foram os ossos da região do neuro